Meus amigos e minhas amigas, acabo de ler um artigo do Carlos Nejar, intitulado O Desastre do Brasil. Olha, eu gostaria de ter feito esse artigo, ter assinado esse artigo, porque ali ele colocou exatamente os responsáveis e o que aconteceu para levar o Brasil a esse final desastrado, a esse 7-1, esta goleada inesquecível que a Alemanha nos deu. Eu, evidentemente, estou colocando esse artigo para vocês perceberem o que é que eu estou falando. Mas eu acho que o Brasil perdeu a Copa em 1950, perdeu por 2-1, e na época eu tinha 7 anos. Só me lembro do chororô depois disso. E, segundo os jornais da época, tudo que se escreve a respeito, o time brasileiro entrou em pânico. Entrou em pânico porque dependendo apenas do empate, fez o primeiro gol, e quando o Uruguai empatou, o time entrou em pânico e perdeu a partida. Posteriormente, eu vi em 1998, eu vi pela televisão a Copa na França, que o Brasil, depois do segundo gol de Zidane, o Brasil entrou em pânico, e a França só não goleou por um placar maior do que esse 7-1, porque a França não era um time bom quanto o da Alemanha. Mas o Brasil entrou no mesmo pânico. Naquela época se dizia porque o Ronaldo teve a congestão. E o Ronaldo foi até para o jogo. Neste aqui, a seleção entrou em pânico novamente após o segundo gol. E por coincidência, o Neymar não jogou, como o Ronaldinho quer explicar através disso. Não tem explicação. A seleção brasileira vinha claudicando, não tinha um time. Um time que depende de um jogador só, Neymar. E olha que o Neymar não é um Pelé. O Neymar não é um jogador extraordinário. O Neymar está na galeria aí, ele não alcança nem o Ronaldo Fenômeno. Ele está na galeria aí entre Zico, Rivelino, Ronaldinho Gaúcho. Ele está nesse grupo ainda. Ele pode chegar ao Ronaldo Fenômeno, ele pode chegar. Não, o Pelé jamais chegará, porque ninguém chegou e nem vai chegar. E o que nós vimos, esse desastre, já era mais ou menos uma favas contadas. Com tanta bajulação, esses jogadores pareciam deuses no Olimpo. Esses jogadores tinham de tudo bom e do melhor. Esses jogadores eram considerados, e aí entra uma parte muito importante, o brasileiro é extremamente arrogante em matéria de futebol. Acha que só o brasileiro sabe jogar futebol. Agora, tem uma coisa que vocês devem prestar atenção. O jogador brasileiro tem talento, evidentemente tem talento. Daí o Brasil ser 5 vezes pentacampeão do mundo. Mas a inteligência às vezes bate o talento. Como nós vimos no jogo da Alemanha, presta atenção no que eu vou dizer. Não houve um chute forte. Todo gol foi colocadinho. Colocou devagarzinho a bola lá no canto. Não houve um drible. Não houve um chamado de um jogador para chamar outro para sacanear o outro jogador. Não houve.
Os caras jogaram com integridade, jogaram com hombridade, jogaram com sinceridade, com ética, coisa que nós não temos. O brasileiro, se tivesse ganho de 3-0, fazia um palhaçada em campo. Iam debochar dos jogadores estrangeiros, como nós fizemos muitas vezes isso. É preciso aprender a ter ética, é preciso respeitar o outro. Jogar bonito, driblar, é perfeito. Rir por causa disso é perfeito. Mas não zombar, como faz o jogador brasileiro. E agora? Ainda bem que não foi uma Argentina. Foi a Alemanha que jogou com seriedade, com sinceridade, com ética. Meus amigos, o problema é o seguinte: a origem dessa Copa é estranha, porque foi o senhor Lula que olhou que 2014 era um ano eleitoral e fez questão absoluta, colocou como objetivo de governo trazer a Copa para o Brasil. Para quê? Na cabeça dele, o Brasil ia ser campeão em casa, era o Hexa, e ele simplesmente colocava isso como uma grande contribuição do governo petista para o brasileiro. E agora, Lula, o que é que você vai dizer? Vai dizer que o futebol é assim mesmo? Não, meu amigo. Você tem que ser responsável por aquilo que você fez. Nós não vamos deixar você escapulir dessa, não. Vamos fazer questão de mostrar a todo instante que o maior responsável por essa derrota foi você, que trouxe a qualquer preço um país numa situação difícil, gastar o que se gastou, construindo estádios fabulosos. Para quê? Estádios que vão virar verdadeiros elefantes brancos. Gastou. Esse dinheiro poderia ser gasto em saúde, gente. Nós precisamos tanto de saúde, precisamos tanto de educação. Precisava reformular todos os estádios, construir novos estádios. Isso é o sinal da incompetência total do governo brasileiro. E essa incompetência total respingou na seleção brasileira. É um absurdo que nós vimos. Agora, essa Copa, que foi desenhada para vingar 1950, a seleção brasileira vingar 1950, a seleção brasileira não conseguiu vingar. Mas eu acho que o povo brasileiro tem uma grande chance de vingar esse desastre. Esse desastre é um desastre político, é um desastre administrativo, é um desastre de governo. Então o povo brasileiro deve se vingar, tirando esse grupo que está no poder agora nas eleições. Essa será a vingança do povo brasileiro. Eu espero que o povo brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro. Eu espero que o povo brasileiro tenha hombridade. Espero que o povo brasileiro tenha aprendido a lição que vem desse povo querendo usar o futebol como se fosse uma divindade, como se fosse algo superior, fizesse o brasileiro superior porque tem jogadores talentosos e praticamente nem alfabetizados são. Isso é um absurdo. A falta de organização no futebol brasileiro vende todos os talentos para fora. O Neymar está vendido, todo mundo está vendido para fora. O Brasil não tem condição de manter jogador aqui dentro. Por quê? Porque não tem organização, porque não tem um governo que dê o exemplo de gestão, de organização, para que os times de futebol, as federações de futebol imite ou tenha como exemplo a gestão governamental. Ora, meus amigos, esse grupo que está aí nunca soube administrar, nunca soube o que é gestão. É um bando de analfabetos que está aí no governo. E eu sempre dizia isso. O preço de colocar analfabetos como dirigentes do país
É um preço muito alto que nós estamos pagando. Brasil, aprenda que nós precisamos ter educação, que nós precisamos ter saúde. Futebol, tudo bem. Vôlei, tudo bem. Mas nosso objetivo não é futebol. Nosso objetivo principal é saúde e educação. Um grande abraço.